Pessoal, boa noite, a paz do Senhor. Bom, pessoal, eu já peço desculpa de antemão por não ter gravado a semana passada, por ter demorado também para gravar, porque nós estávamos em semana de congresso, então toma um pouco de tempo antes, durante e depois. Toma bastante tempo da gente, mas nós temos que retomar as atividades e retomando aos poucos, ainda por cima a EBD, que é uma das atividades mais importantes da igreja, e nós precisamos voltar correndo para essas aulas que estão super interessantes sobre o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, que é, se não, a maior pregação de Jesus descrita na Palavra de Deus. O título dessa semana, de domingo agora, dia 30, é as exigências básicas da justiça sob a ótica de Jesus. Que exigências são essas? As básicas: oração, jejum e generosidade. O dar é melhor do que receber. E essa lição vai frisar muito a importância de fazer essas práticas em segredos, sem querer se vangloriar, sem querer exibir orgulho próprio, né? Nós podemos começar essa lição vendo direto o texto áureo, o texto bíblico do dia, que está lá em Lucas 17:10, que diz: assim também vós, quando fizerdes tudo que vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Nós podemos utilizar desse texto para fazer uma discussão com nossos alunos. Como? Bom, eu devo fazer somente aquilo que me foi pedido? Eu devo não fazer aquilo que me foi pedido? Ou eu devo fazer além daquilo que me foi pedido? Como é que nós podemos passar essa questão de obediência para os nossos alunos? Que ainda que nós fizermos tudo, nós ainda vamos ser servos inúteis, servos miseráveis diante da glória e da grandeza de Deus. Lembra daquele texto, se eu não me engano, de Lucas 18, que o fariseu estava fazendo a sua oração, orando de si para si, dizendo: graças a Deus que eu não sou que nem esse publicano, que eu jejuo, que eu oro, que eu faço, que eu aconteço. E o publicano, ele foi justificado porque ele dizia: miserável que eu sou, servo inútil que eu sou. Então Deus tem prazer quando nós reconhecemos que somos esses servos inúteis, esses servos miseráveis diante da glória e da grandeza de Deus, mesmo fazendo tudo. As nossas justiças são como trapos de imundícia, e mesmo fazendo tudo, nós ainda somos servos inúteis diante da grandeza e da glória de Deus. Bom, 3 aspectos básicos que vamos tratar nessa lição, que é muito interessante. Diga-se de passagem, a oração, o jejum e a generosidade. Como eu disse, esses são os atos de justiça dos santos. Os atos básicos, as exigências básicas de justiça sobre o olhar de Jesus. Bom, com respeito à oração e o jejum, eu anotei algumas coisas para discorrer, discutir com seus alunos. A oração, primeiro, não deve ser mecânica, né? A oração do Pai Nosso nos dá um modelo de oração, mas nós temos o costume de não orar mecanicamente como as outras igrejas, que seguem toda vez a mesma penitência, a mesma oração, a mesma repetição. E na verdade a oração, ela não pode ser mecânica, porque a oração é o momento de abrir o coração, de falar com Deus. Ela não deve ser motivo de orgulho, como desse fariseu que ficou se orgulhando porque orava, como no próprio Sermão do Monte, quando Jesus fala assim: quando vocês for orar, não faz igual os hipócritas, igual os fariseus, que oram alto para suas orações ser ouvidas pelos outros e não por Deus, né? O que Deus gosta, o que Deus ama é aquilo que acontece no secreto. Mas quando orares, entra no teu quarto, Mateus 6,6, né? Entra no teu quarto, fecha a porta, que o Senhor do secreto te escuta. Aquele mesmo Deus que ouviu a oração de Agar no deserto é o Deus que te escuta. Aquele mesmo Deus que ouviu a oração das pessoas que estavam reunidas dentro de uma casa escondido quando a igreja era perseguida, libertou Pedro. É o Deus do secreto, e ele ouve as nossas orações, e ele é que importa ouvir.
E aqui outra coisa, a oração também é para comunicar-se com Deus, é para falar com Deus, falar sobre Deus, falar com Deus, contar os nossos problemas, expressar a nossa alegria, expressar as nossas tristezas, chorar diante de Deus, como a oração de Ana, gente, que abria a boca lá como quem estivesse gemendo, e nem o sacerdote entendeu o que ela estava fazendo, ele achou até que ela estava cheia de vinho, mas na verdade ela estava ali expressando o seu sentimento de tristeza, de oração, de súplica, de clamor diante daquele que pode ouvir. E assim o Deus do secreto entendeu até as lágrimas dela, né? Aqui outra coisa, a oração também ela é para a saúde espiritual. A oração, nós não oramos porque nós damos aula. Nós não oramos porque nós pregamos ou cantamos. Nós oramos por questões de sobrevivência. É necessário orar. Aquele que passa um dia sem orar vive o ateísmo na prática. A oração é o nosso alimento, o alimento da nossa alma. Se a gente não ora, o que a gente vai fazer no céu? Porque a oração é falar com Deus. Bom, sobre o jejum e a oração, é a forma de gratidão. E principalmente sobre o jejum é a forma de demonstrar o domínio próprio. Como assim? A minha carne pede cama, minha alma, meu corpo pede cama, dou cama para ele. Meu corpo pede comida, dou comida para ele. Aí meu espírito pede um jejum, meu espírito pede uma leitura da Bíblia, meu espírito pede uma oração mais intensa e eu não faço aquilo que o meu espírito pede. Quer dizer, eu não tenho domínio próprio. Quem governa a mim é o meu corpo, não o meu espírito, não o Espírito Santo que habita em mim. Então o jejum é se abster de algo para dizer quem é que está no comando. Quem está no comando tem que ser jejum. Então é necessário jejuar sempre. Não como os fariseus, que faziam aquela cara de tristeza. Ai, como eu jejuo, ai, como isso, como aquilo. Não. Mas um jejum santo, como está descrito lá em Isaías 58, o verdadeiro jejum. O jejum que jejua sim, que fica se abstém de alimento, mas para buscar mais a presença de Deus. Um jejum verdadeiro, em que se jejua, mas também não se despreza os pobres, as viúvas e os seus necessitados. O verdadeiro jejum, depois você lê Isaías 58, que você vai entender sobre o verdadeiro jejum bíblico. Outros exemplos de jejum é o jejum de Daniel, o jejum de Esther, o jejum do próprio Jesus e o jejum de Moisés. São lindos, mas principalmente o verdadeiro jejum de Isaías 58, dá uma lidinha lá. Sobre a generosidade, o Senhor Jesus nos diz no Sermão da Montanha, a nossa revista descreve bem a questão de não saiba a mão direita o que a esquerda faz, ou não toques trombetas diante de ti, né? Aquele que tá dando mais esmola vai lá e posta no Facebook: oi gente, eu aqui ajudando a ONG fulana, oi gente, eu aqui doando sangue, oi gente, eu aqui na cadeia. Gente, pra convidar, legal, né? Mas a motivação do coração qual é? Qual é a motivação do coração quando nós apresentamos para todo mundo as nossas esmolas que deveriam ser escondidas? Uma coisa é certa: Deus conhece as minhas e as suas obras como igreja. Apocalipse 3, carta à igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras. Não diz que obras eram. Não diz que pecados eram. Disse apenas: conheço as suas obras, e não é frio nem quente. Quer dizer que Deus conhece as nossas obras. Então ele vê, eu acredito que tem um livrinho no céu, o livro das obras, escrevendo as obras, principalmente as que se fazem em secreto, em oculto, onde ninguém vê, as doações que você faz, que ninguém vê, as bênçãos que você entrega para alguém, ninguém vê. Melhor é dar do que receber, porque só pode dar quem já recebeu, não é verdade? E também a generosidade na questão de não se esperar recompensa. Nós não temos recompensa aqui, né? Aqui o Sermão do Monte vai descrever que esses que estão fazendo assim, contando, gritando, tocando trombetas diante de si, eles já receberam a sua recompensa. Então eles não têm recompensa no que há de vir. Mas aqueles que fazem as suas obras em secreto, Deus vai recompensar mostrando, e vai recompensar também no céu. Então é necessário às vezes viver uma vida ocultada de muitas coisas para mostrar o que Deus faz. Há um galardão para nós, né?
E também nós precisamos ser generosos porque Deus se preocupa com o pobre, com a viúva, com o necessitado, com o estrangeiro. Tá lá em Deuteronômio 24, do 19 ao 22. Jesus se preocupa, Deus se preocupa. Ele não aboliu a oração, não aboliu o jejum e não aboliu a generosidade no Sermão do Monte. Ele apenas ensinou a maneira correta de fazer. Deixa eu ver aqui. A finalidade de ajudar não é se autopromover, né? É simplesmente o ato de ajudar e não esperar a recompensa dessa terra, esperar a recompensa da parte do Senhor. São essas as discussões principais que nós vamos ter com os nossos alunos em sala de aula. É necessário a aula dos jovens ter discussões, porque eles gostam de falar, então nós precisamos ouvi-los e falar, e sempre embasar biblicamente. Eles vão dar opiniões embasadas no seu achismo, naquilo que eles pensam, naquilo que eles ouviram, mas nós, como professores, precisamos nos manter neutros, de acordo com a palavra de Deus, e dizer: isso aqui é o que a palavra diz, isso aqui é o que está escrito, isso aqui é o que Jesus se agrada. Então, que você tenha uma ótima aula. O que eu puder deixar aqui de subsídio, dos textos que eu citei, aqui se você quiser deixar uma pergunta também, que Deus abençoe. Amém.